E hoje a gente vai discutir sobre o tempo. Eu não tenho tempo. E agora? Olá, colecionadores de resultados! Estamos começando mais um episódio do Ladem com Café, um papo descontraído com temas diversos sobre o desenvolvimento pessoal para a melhoria de vida. Eu sou Fernanda Rainha Eu sou Flávia Rainha. e o tema de hoje é Eu não tenho tempo. E agora? Para quem está chegando pela primeira vez, o Ladem com Café, é onde a gente discute sobre como conseguir realizar um sonho, um desejo, uma vontade, que muitas vezes a gente até começa, mas acaba desistindo no meio do caminho. A tal da consistência, como é difícil conseguir ela, né? Mas existe um caminho através da criação de hábitos que torna tudo mais fácil e traz mais clareza que facilita na hora do aparecimento de obstáculos, e é sobre esse caminho que a gente discute aqui nas nossas lives. E hoje a gente vai discutir sobre o tempo. Eu não tenho tempo. E agora? Oi, Flá, tudo bem? Oi, Nanda, tudo bem? Aqui sim, tô com frio. Eita, Essa agora semana, inverteu, né? Para mim, eu tô é, no verão. essa semana caiu a temperatura aqui, e então é o tempo dele, então bora com frio mesmo. E assim, aproveitando aqui, né, o início dessa live, já peço aí para vocês escrever aqui nos comentários se vocês têm essa frequência também de falar, ai, não tenho tempo. Ai, não dá tempo de fazer. Então, isso acontece com você? Essa coisa de sentir sempre que você não tem tempo? Isso acontece com você? Deixa aqui nos comentários para a gente interagir, discutir um pouco sobre essa questão da falta de tempo. Se esse motivo é algo permanente também, que acontece várias vezes aí na sua rotina. É porque essas frases negativas, elas são uma resistência, né? Uma resistência para a gente começar, para a gente continuar, né? Ah, é chato. Ah, é difícil. Ah, não vou conseguir mesmo. São as frases negativas que acabam desmotivando a gente, trazer desmotivação, né? E a frase, ah, meu tempo é curto, ah, eu não tenho tempo, ah, eu não vou fazer isso, não vai dar tempo mesmo, né? É uma resistência que impede de continuar, né? De você realmente fazer, né? Ou seja, é, o fato de, na verdade, veja se eu entendi isso que você falou. Então, na verdade, assim, eu não consigo fazer ou eu preciso de muito esforço para fazer aquela tarefa. Aí, ao invés de assumir que eu é difícil, tem chance de eu não conseguir e eu fracassar, eu posso falar eu não tenho tempo. Exatamente. É muito mais fácil. É Se muito eu não mais tenho fácil. tempo, eu não preciso me esforçar, E né? assim, e não ter tempo é uma coisa impossível. Assim, tipo, o tempo é 24 horas. Então, realmente, se deu esse tempo, você não tem como fazer, porque acabou o Exa tempo. Então, Ou seja, realmente é real. Tipo, não é tem tempo. real, Tem torna 24 horas, impossível acabou. mesmo. Não torna impossível você fazer aquela ação. Então, o falar que não tenho tempo é um sabotador. O tempo ele pode ser um sabotador. Exatamente. Pode estar O usando problema ele contra você mesmo. Exatamente. O problema é que a gente sempre foca em coisas grandes, né? Eu preciso ler um livro e ele tem 700 páginas, mas eu não tenho tempo, eu só tenho 10 minutos no meu dia. Então, não vai dar tempo, não vou conseguir terminar esse livro nunca de ler, então eu nem começo. Mas, se eu tenho esses 10 minutos, eu pego esses 10 minutos e leio todos os dias 10 minutos, em algum momento eu vou terminar de ler, né? Esse que é a grande sacada, ou seja, a gente pegar aquilo que a gente tem, a gente sempre foca naquilo que a gente não tem, né? E o que a gente precisa aprender a fazer é focar naquilo que a gente tem. Quanto tempo eu tenho hoje? 10 minutos?
então é esse que eu vou usar, né? É bem assim mesmo. Esse exemplo que você deu do livro é bem assim. Você pega o livro, você escolhe o livro pelo número de páginas. Porque 700 páginas é sinônimo de esforço, de tempo para você conseguir ver a recompensa de chegar no final. E aí o que que você fala? Ah, não tenho tempo de ler, é muito grande, tenho tempo. E aí fica fácil, fica definido. O tempo realmente é 24 horas. Se não tem como passar disso, então, ok. O seu cérebro entende que tá tudo bem, que você realmente não tem tempo, então não precisa Não ler. precisa fazer mais nada, né? E tá perdoado, vamos dizer assim. E essa, e essa coisa de não tenho tempo é um hábito que você cria também para resolver as Exatamente, situações. Então, o que que é mais fácil? Se organizar os 10 minutos aí para fazer a coisa ou falar não tem tempo e não fazer? É bem mais fácil. Então, o seu cérebro ele acaba acostumando com essas coisas novas, essas situações que demanda esforço, demanda você aprender. Aí você já fala, não tenho tempo e vira um hábito. Às vezes você nem processou direito aquela informação. Então, sim, o falar, colocar a culpa no tempo fica fácil e vira um hábito já automático do seu cérebro para resolver aquele problema. exatamente. O problema dessas frases negativas é que a gente se torna um hábito e a gente acostuma a falar elas e a gente fala elas sem nem pensar que está falando. Simplesmente automático, elas vêm, né? E a gente fala elas. E elas vão tomando uma proporção que vai tomando uma força e você acredita, né? Acredita, ah, não, nem vou começar, não tenho tempo mesmo. E vai acreditando naquilo e o tempo vai passando e você acaba não realizando nada, né? É exatamente isso. E fica uma coisa tão negativa e certa, e que quando você projeta isso para o seu futuro, é, o que você não consegue fazer hoje, você também, o futuro também vai ser igual. Então, se hoje você não tem tempo, esse é o que você está projetando para o amanhã. Amanhã também você não vai ter tempo. Tanto de coisas pequenas, meio banais, como, ah, não, eu tô com vontade de bolo, mas não vou fazer hoje porque não tenho tempo, né? Tanto uma coisa pequena quanto, às vezes, um objetivo, um sonho, um desejo. Eu Exato. não vou conseguir mesmo, então eu não vou conseguir viajar mesmo, então nem vou. Nem vou pensar nisso, não tenho tempo para isso. Não tem E, dinheiro, né? e isso é complicado, porque isso é um impeditivo de você realizar desejos, sonhos, vontades, de você chegar e colher os resultados que você quer na sua vida. Essa parte que você falou sobre a projeção do futuro, ela é muito importante, né? Porque o futuro, o que que é o nosso futuro? O nosso futuro é o hoje, é o que eu faço hoje. Se hoje eu faço a leitura 10 minutos do meu livro de 700 páginas, provavelmente no meu futuro eu vou ter terminado de ler ele. Mas se eu não leio ele hoje, os 10 minutos, o meu futuro não será, eu não vou ter lido esse livro. Ou seja, o que eu faço hoje é automaticamente a projeção do meu futuro, né? Isso é excelente o que você acabou de falar, e isso vale para todos os segmentos. Sim, De você querer guardar um dinheiro, de você querer controlar a alimentação, de você querer se divertir mais, vale para tudo. sim, Isso aí para porque todos na os segmentos da verdade vida. também é outra frase negativa, quando você fala, eu não vou fazer porque eu não tenho dinheiro. É outra frase negativa, né? Ou seja, acaba sendo o mesmo caminho. A gente está falando agora de tempo, do tempo, mas acaba sendo o mesmo caminho, né? E você vai se bombardeando dessas frases negativas e isso te distancia do seu sonho. Distancia você de querer chegar no seu objetivo. Porque quando você fala, não, não tenho tempo. Ah, não vou conseguir. Isso aí é uma coisa que é definida. Não tem tempo, acabou, definiu, acabou, não tem como.
algo Exato. definido. Agora, Não continua, né? Não tem é, continuação. não tem continuação e te traz uma certa sensação de tristeza, né? Um Porque é sentimento de aquilo, tristeza. acabou, né? Acabou o sentido. E outra coisa que eu acho que que traz um sentimento que traz você cultivar essas frases negativas de não tenho tempo, não consigo, não tenho dinheiro, não vou tirar férias, não dá tempo, minha família não deixa, meu filho não deixa, né? Todas essas frases negativas que a gente faz também traz um sentimento de desespero e de ansiedade, de ai, eu não consigo fazer porque eu não tenho tempo, não dá, nunca dá. Então, traz essa coisa também, dessa ansiedade, Acaba bloqueando também, né? de você não ver uma saída, você não vê como resolver aquele problema. Você não traz clareza para o seu cérebro, ele não consegue achar uma saída. A única coisa que ele vê é que não dá. Exatamente. E que outras coisas mais, né, Flá, que você acha que impede hoje de a gente não ter tempo? Por que que é tão difícil ter tempo hoje em dia, né? É uma das coisas que eu acho que é o grande, é um mal associado com um bem, porque as milhões de atrações que tem no mundo de hoje, isso é muito gostoso, mas também é ruim. Então, esse monte de rede social, esse monte de aplicativos de compras online, novidades de produtos. Todas essas coisas que a gente é bombardeado de novidades, de exposição que o marketing traz, as coisas para gente, isso faz com que a gente queira se desenvolver, queira se manter atualizado, a gente não quer ficar para trás. A gente quer saber, entender das novidades e saber tudo isso, entender tudo isso, aprender como tudo isso funciona, tá aí a inteligência artificial, que hoje tudo é com inteligência artificial, isso demanda tempo, a gente perde tempo se atualizando com todas essas informações que tem atualmente. Do É, mesmo jeito que a gente quer aprender, a gente também quer se divertir, né? sim. E é incrivelmente como você vai para as redes sociais lá no Instagram, no próprio YouTube, você vai e de repente, quando vê, passou 2 horas, assim, né? Super rápido. É exatamente assim. E isso traz a sensação de conforto, é gostoso. A Exato. gente Só que sente que isso que aí o faz, tempo passou e só ficou que o tempo curto. passou. E o tempo tem 24 horas e ele realmente passa e o tempo é algo precioso. E é algo que Ah, você perde, nunca mais vai ter de volta. Então é é, importante você saber exatamente o que fazer com ele para que você não deixe de realizar o seu sonho, o seu desejo, o seu objetivo. sim. E tem uma coisa que você falou sobre a inteligência artificial, que você trouxe aí, é, que eu acho que é um bom tema, porque ela tá aí, e é engraçado porque cada dia é uma coisa nova, né? Ou seja, a novidade hoje, ela tá diária. Você vai dormir no dia seguinte, já tem um robô, já tem outro robô, e é robô para isso, robô para aquilo, e você fica perdido. Eu acredito também que isso traz um pouco de medo, né? Porque você fica para trás e esse medo também paralisa, né? Quando você fica paralisado, o tempo passa, porque o tempo não para, né? Você fica paralisado, mas o tempo não. E traz aquela sensação, eu preciso aprender, eu preciso me inteirar, só que eu não É, tenho tempo. Aí é aquele ciclo, aí volta de novo, não tenho tempo e aí você exatamente. não faz. E aí você se sente para trás e aí você se paralisa mais ainda e aí fica nesse ciclo vicioso. Sim. Mas e aí, né, Flá?
Como fazer para ter tempo? Tem algum segredo? Como que a gente resolve esse problema? Você tem alguma ideia do que a gente pode fazer para resolver esse problema? Conta aí nos comentários. Numa situação dessas, o que você faria, né? Existe técnica, existe uma estratégia de como resolver essa questão? Conta aqui nos comentários o que você faria, o que você faz, né, na sua vida aí para driblar essa questão do eu não tenho tempo como impeditivo de você realizar as coisas que você quer, os seus desejos. Então vamos lá, Nanda, conta aí. Sempre tem um segredo, né, Flá? E dessa vez a gente vai dar o passo a passo, né? Além do segredo, vai dar o passo a passo, né? E acho que o primeiro passo é o que a gente falou sobre as frases negativas. E acho que o primeiro passo, primeiro, é reconhecer essas frases negativas, né? É saber, realmente eu falo, eu não tenho tempo. É colocar para você, eu falo que o meu tempo é curto. Ou seja, você identificar que você fala essas frases negativas, né? Esse é o primeiro passo. É, E que é o trazer para consciência, que é a primeira coisa que a gente faz em relação à formação, criação de hábitos. Porque muitas vezes você fala isso sem nem sequer perceber. Por ser um hábito que está automático, já, tipo, o seu cérebro, ele sabe que naquela situação é aperta esse botão. Aí, ok, e o botão é frase negativa. E às vezes a gente fala e não identifica, não percebe que é. passa automaticamente, né? E esse é É, o momento de a gente começar a prestar atenção na nossa fala, naquilo que a gente está falando. Opa, peraí, eu falei que eu não tenho tempo, né? E aí depois a gente vai para o segundo passo. segundo passo, que é. Passar a frase negativa para positiva, né? Ah, é isso, Ou é. seja, eu não tenho tempo passa a ser eu tenho tempo. E aí a gente começa a criar o hábito das frases positivas, né? Eu tenho tempo, meu tempo é curto. Não, o meu tempo não é curto, eu tenho tempo. Isso é muito importante, né? Quando você fala eu não tenho tempo, tá bloqueado, acabou. Tem uma parede ali, não vai mais para frente. Não tem solução. A partir do momento que você fala, eu tenho tempo, isso é incrível. Aqui, ó, falando aqui, só de falar aqui, meu corpo, a minha mente já vê isso. Porque eu tenho tempo, ele é como se abrisse os Uma caminhos. Você porta. tem vários caminhos que você pode seguir, porque eu tenho tempo. Tá, então o que que eu posso fazer? É muito incrível isso, parece até milagroso. Você pode perceber, de você falar, eu tenho tempo, a sua mente já vem, vários caminhos abertos. Então você talvez não consegue ver o resultado final, mas você consegue ver possibilidades de você conseguir chegar lá. Então você abre alternativas para você conseguir fazer aquilo. Isso aí é Sim. bem legal. Isso é bem E, legal. e existem vários estudos e relatos até da Louise Hay, da Julia Cameron, né? E que transforma mesmo as frases negativas em positivo e em positivas traz muito poder, né? Porque você inverte. Antes você acreditava naquilo, eu não tenho tempo. É uma crença que fica codificada. Eu não tenho tempo, acabou. Agora, com a repetição da palavra positiva, eu tenho tempo sim, você começa a acreditar na parte positiva. Sim, eu tenho tempo, mudou a situação. E agora a cabeça começa a projetar possibilidade e não mais impossibilidade. Agora sim pode ser que seja possível ler um livro de 600 páginas, né? Sim, porque abriu os caminhos para você conseguir fazer isso. E essa coisa de você começar a transformar as fases negativas em positivas é criação de um hábito. Nada, a verdade, você tem o hábito de ser negativo e aí você vai criar o hábito de transformar as fases negativas em positivas.
E o hábito de falar somente as frases E positivas, para né? depois só falar as frases Ah, positivas. você perde o hábito das frases negativas e ganha o hábito das frases positivas. É como se você fosse editar aquele botão, né? Você tem aquela informação, aquela campanha ali, frases negativas. Aí você clica lá, edita. Então, a partir de agora, eu vou falar frases positivas. O início, você precisa estar consciente disso e precisa aplicar técnicas de criação de hábito para você conseguir lembrar disso. São técnicas que a gente vai falando Sim, aí nas nossas lives, a gente sempre vai falando de técnicas de criação de hábitos. E a partir do momento que você começa a repetir e começa o negócio vira automático e de repente o cérebro começa a entender que numa situação que você não tem tempo, clica lá, eu tenho tempo, eu eu tenho consigo tempo. fazer, eu tenho tempo. É bem assim Exatamente. mesmo, é uma máquina o É, nosso cérebro. exatamente. E depois de transformar, né, para o positivo, ou seja, agora eu tenho tempo. Qual que é o terceiro passo, né, Flá? Terceiro passo para conseguir chegar no resultado, ou seja, a partir de agora que você tem tempo, o que que você tem que fazer? Se organizar. Então, é uma A questão de organização, né? organização para que você consiga ler o livro de 700 páginas. Então, como que você vai fazer? É a estratégia que você vai usar para conseguir fazer aquilo, para encaixar dentro da sua rotina. A É, gente, a a- gente usa, né, o mapa semanal, mas existem o papelzinho, a agenda, existem vários aplicativos. Hoje tem o mapa mental, muitas pessoas usam o mapa mental. Existem várias formas de você se planejar, né? Ou seja, colocar lá no papel, 10 minutos ler a página do livro, 45 minutos fazer o exercício, estudar, enfim. E aí a coisa vai acontecendo, né? e quando você coloca, faz esse mapa semanal, ou faz o seu planejamento de toda semana, ou através, né, de uma tela de computador, um aplicativo, ou uma agenda, ou um papelzinho mesmo, você consegue é, ver todas as suas atividades ali. E você consegue encaixar, por exemplo, os 10 minutos de leitura, né, naquele momento. Então, você vê as janelas que você tem de tempo Exatamente. livre. Você, E você exatamente, você viu o seu consegue, tempo livre. e você consegue fazer, montar, colocar aquela atividade que você antes não tinha tempo para fazer, e você consegue colocá-la no papel. A, a única coisa que você precisa, né, é cumprir com aquilo, Que aí entra o quarto que passo, é o né? quarto passo. É você Na- cumprir com essa estratégia, cumprir com essa organização. Você Que na fazer ela verdade é ser criar o real. hábito da organização, né? Ser real Ou e se- praticar essa organização. Não adianta só ter a ideia. Você precisa colocar ela no papel, você precisa colocar ela em prática. Exatamente. É o Até hoje, você não tem o hábito de escrever na agenda, de usar uma agenda, né? E agora você precisa criar o hábito de escrever numa agenda, de seguir o que está escrito na agenda e executar, né? Então, tudo isso é criação de hábito. Olha aí, mais uma vez, os hábitos transformando, né? Por isso que a gente fala muito sobre criar um hábito do zero, porque quando você consegue, você aprende a criar um hábito, você cria o que você quiser, né? Tudo você consegue fazer. É incrível, né? Tudo na vida para mim é hábito. É tudo. É tudo hábito. Tudo que a gente faz, até mau humor, é hábito. Porque tudo você Sim, pode transformar. Depende apenas de você querer, depende do desejo, de você querer que aquilo aconteça. E essa coisa de tudo, desses quatro passos que a gente deu, assim, são fundamentais para você conseguir fazer. Porque se você não faz se você não segue esses passos, e você vive nessa coisa de não tenho tempo. De repente,
na sua rotina surge tempo. Então, se imagina nessa situação que você de repente está com tempo. O que que você faz com ele? Então, essa é uma situação que, se você não tem essas estratégias que a gente está falando aqui, o dia que o tempo não é um problema, você não, você continua paralisado. Exato. Você continua sem conseguir produzir. E é o que muito eu escuto. Ai, que domingo chato, que domingo tedioso, né? O domingo ficou chato, ficou com tédio, ou seja, tempo existe, né? Tempo existe, e O você não sabe o que problema é fazer saber com o que ele. fazer com Você ele. fica paralisado e aí você não consegue e você realmente executa aquilo que o seu cérebro treinou. Não tenho tempo, não faço. Então você não executa. Então o tempo, ele é realmente a questão do tempo é um sabotador mesmo, porque se você tem ele, me fala aqui, conta aqui pra gente se você já não passou por isso, ou seja, de repente você tem tempo e aí você não sabe o que fazer com ele, porque Exato. você não teve o quê? Um planejamento, uma organização. Então, essa visão de ter tudo organizado, tudo planejado, isso te traz visão para você saber encaixar as coisas e conseguir executar as tarefas que precisa. Te traz o próximo passo, né? Você sabe qual que é o próximo passo a fazer. Sim, com E certeza. aí o obstáculo, o tédio, chatice, não atrapalha o seu caminho, né? Não, não atrapalha, pelo contrário, ficar entediado, ou seja, ficar sem fazer nada, sei lá, às vezes é algo que você põe no seu planejamento também. Ah, eu quero ficar sem fazer nada. Ok, ok, põe no seu planejamento também o tempo para eu não fazer nada. Simplesmente sentar e ficar lá sem fazer nada. Isso é Aliás, é ótimo, importante. às vezes é necessário também, né? Sim, é Desacelerar desse importante. mundo louco, porque a gente está sempre numa correria e o corpo precisa mesmo desacelerar um tempo para você. É muito importante isso. E como que esse hábito se fixa na nossa vida, né, Flá? A gente começa o hábito, ok, já comprei a agenda, já anotei, e agora? Como é que é a consistência para se manter a longo prazo? Como é que se fixa esse hábito na nossa vida? Do mesmo jeito que a gente fez falando que não tem tempo, ou seja, repetição. Você repete aquilo sempre até o seu cérebro aprender e salvar aquela informação Que agora a no seu atividade para HD. fazer é essa, né? É. E assim, existem técnicas de criação de hábitos que a gente pode facilitar com a nossa rotina. Aí, assim, se você, né, perdeu alguma live nossa que quer saber sobre técnicas de hábito, que a gente sempre traz, assim, nesses temas, deixa aqui nos comentários. Às vezes a gente também traz, ideias para a gente conseguir falar mais coisas. Então, pergunta aqui para a gente que a gente está sempre aqui para responder. É isso mesmo. E, e experimente fazer, porque é muito poderoso, né? Uma agenda, um, um mapa semanal ali onde tem as informações, ela serve também para como guia, né? Como uma orientação. Você tem a sua orientação. É como se você fosse a sua orientação, o seu mentor, né? E não fica só a aleatoriedade da vida, ou a aleatoriedade do tempo e do próprio dia. Tipo, e agora? O que que eu vou fazer? Não sei, né? Então, ele traz também uma referência, é realmente muito poderoso, né? Traz um caminho. Eu vou te falar que assim, eu nem diria assim, tenta experimentar, bora fazer já! O seu planejamento que se você só tem a ganhar É e já verdade, começando a identificar essas frases negativas e só de você passar pelas positivas já vai te dar um up. com certeza. E quanto mais cedo começa, mais cedo vê o objetivo final lá na frente, né? Sim, com certeza.
Bom, eu quero aqui falar também que eu vou explicar com mais detalhes sobre esse passo da organização, sobre essa estrutura de colocar no papelzinho, num workshop que a gente vai fazer, que eu vou fazer, o workshop Vida Organizada, Vida com 30 Horas. Então, se você ainda não se inscreveu nesse workshop, não deixa de se inscrever, porque lá terá muito conteúdo para você conseguir ter esse tempo para fazer o que você quiser. E o link eu vou deixar aqui na inscrição, na, na descrição do vídeo, e aí é só clicar lá, se inscrever e bora aprender a ter tempo, a se organizar e realizar o seu sonho, o seu objetivo, aquilo que você quer conquistar na vida e ter uma vida boa, né? Uma vida feliz, de realizações, de conquistas, enfim, positivas, né? E eu posso dizer, ó, tá imperdível esse workshop. Eu já vi o roteiro que a Nanda vai dar. Então, assim, tá divino. Vocês vão adorar. Ó, não são 30 horas livres, são mais de 30 horas livres para você fazer o que quiser e ela vai provar isso para vocês. É verdade. Vou provar. Aliás, vem com a calculadora, que eu vou provar de verdade. É É isso aí, isso. Nanda. Esse papo foi muito rico, sensacional. Eu até tô feliz aqui com a sensação assim de vamos executar o planejamento da semana. É isso mesmo. Então, boa semana para você, boa semana para vocês e bora começar, né? Bora começar o sonho, né? Fazer ele acontecer. É isso aí. Tchau. Boa semana, tchau, tchau. Tchau, Flá. Tchau, Nanda.